Olá, a paz, tudo bem com você? Só felicidade? Maravilha! No vídeo 5, falaremos agora sobre as orientações do Senhor para os chamados. Eu acredito que se você prestar bem atenção, compreenderá o chamado do Senhor para a sua vida e conseguirá êxito em executar cada uma das orientações que Ele te pede, pela graça do Espírito Santo que já está sobre sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pegue comigo a palavra do Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, versículo número 6, que embasa a nossa palavra, que está escrita assim: Ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andares, anunciai que o reino dos céus está próximo. Amém? Primeiro ponto das orientações do Senhor. Repita comigo: para toda missão, Deus dá a direção. Para toda missão, Deus dá a direção. O primeiro posicionamento da orientação do Senhor aos seus discípulos que já estavam caminhando com ele é essa: ide antes as ovelhas que se perderam. Então veja que para toda missão, Deus dá a direção. Vamos olhar no Antigo Testamento, Deus Pai. Ele diz a Jonas, no capítulo de número 3, versículo 2, Jonas, vá até Nínive, a grande cidade, e anuncia-lhes todas as coisas quanto vos lhe ordenei. Então veja, Deus não só dá a Jonas o endereço, o local, a direção de onde ir, e também lhe concede a missão. Vamos ver no Novo Testamento. No Novo Testamento nós vemos Jesus Cristo dando a direção a Ananias. Ele que era um dos discípulos dos apóstolos de Cristo, e está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a partir do versículo 11, onde Ananias está em oração e o Senhor lhe chama a atenção e diz: Ananias, pegue a rua direita, vá até a casa de Judas e lá você encontrará um homem que está em oração. É Saulo. Imponha suas mãos sobre ele para que ele recupere a vista. Amém? Olha que grande graça! Se formos olhar ao pé da letra, tudo agora que foi narrado, você verá que Deus não só dá a direção, mas como só falta pegar pela mão o discípulo e levá-lo até o local para executar a missão. Deus sempre dá a direção. Se você, em qualquer instante, momento de sua vida, se sentir em dúvida de algo, tenha certeza, não provém de Deus, porque a graça divina dissipa todo medo, toda insegurança, e ela é certeza. Então compreenda, Deus dá para toda missão uma direção. O segundo passo da palavra, da orientação do Senhor, Mateus 10, versículo 6, ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. É a direção, mas aí ele fala, anunciai-lhes que o reino dos céus está próximo. Esta é a missão, ou seja, para toda missão, Deus dá a direção e dá também a ordem de execução. É para ir anunciar a palavra. Vamos nos lembrar que quando Jesus chamou os discípulos para subir a montanha, é para ficar em sua companhia, para aprender, para que eles pudessem pregar com poder. Então, se você quer servir a Deus com excelência, deve acolher as direções que o Senhor lhe concede e colocar em prática toda a missão ao qual Ele propõe. E nesta palavra, o Senhor propõe que você anuncie o Evangelho. Claro que há outros tópicos relatados a partir do versículo 6 que veremos a partir do 6º vídeo. Mas veja que anunciar o Evangelho é muito importante, porque é a partir dele que vem a salvação. O apóstolo Paulo relatou aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, para que você execute bem a sua missão, você deve ler os evangelhos, estudar os evangelhos, se possível, fazer um curso bíblico. São estudos necessários, porque naquele tempo os discípulos andavam lado a lado com Jesus. Hoje nós temos grandes homens e mulheres de Deus, grandes formadores, que estão ministrando cursos, servindo a Deus, para que você tenha lucidez para executar sua missão.
E vale lembrar que aqui na descrição eu tenho o link para que você consiga adquirir o livro Pregador Vocacionado, para que você consiga ter lucidez de como executar bem a sua missão respondendo ao chamado. Para fazer bem o seu papel, você tem que estudar. O segundo ponto é estar em oração. Imagine você ler toda a Sagrada Escritura, conhecer bem da palavra, mas se você não se colocar em oração, como poderia haver essa comunicação com Deus? Nós vemos que a oração é um diálogo com Deus. E dialogar com Ele é muito importante. Não depende de tempo, não depende de quantidade de vezes. Depende sim, é que você esteja com o coração no altar, em oração. Se você estiver em oração e estudando a palavra, nunca haverá dúvidas no seu coração de como executar a sua missão. Para toda missão, Deus dá a direção e mostra a execução. Para toda missão, todos os discípulos de Cristo que seguiram em obediência, executaram com excelência, respondendo ao chamado positivamente. E eu tenho plena certeza que o seu chamado também assim o será, muito bem sucedido, se colocar em prática essas orientações. Estar em oração e o estudo da palavra. Essa combinação fará de você um cristão amadurecido e lúcido para executar bem a sua missão. Amém? Eu quero convidar você a orar, porque a oração é o alimento daqueles que estão em Cristo, porque ouvimos a voz do Senhor, mas é também aquilo que nos unifica com o Pai e o Filho, pela graça do Espírito Santo. Oremos. Pai de bondade e infinita misericórdia, nós te louvamos e bendizemos por Jesus. Te louvamos e bendizemos, Senhor, pela direção que nos concede quando estamos em oração, para que possamos ministrar bem a palavra da salvação. Dá-nos a alegria, Jesus, de estudar a Tua palavra todos os dias, para que lúcidos e conhecendo a Tua vontade, possamos executá-la com excelência, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Digne abençoar todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, que elas sejam libertas de todas as escamas dos olhos, de toda surdez espiritual, que haja um éfta e que estas, por sua vez, sejam libertas, restauradas e saradas, em nome de Jesus. Amém. Fico muito agradecido pela sua companhia e ainda mais ficaremos se você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, para que toda semana você receba nossas informações e as instruções, as quais o Senhor já tem te passado. Se houver possibilidade, compartilhe. Acredito que é uma pregação indireta, ao qual Deus vai se alegrar com sua missão. Que Deus te abençoe. Até o vídeo 6. A paz.